Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, muito relevante e atual. Nós vamos falar sobre autismo. Acredito, possivelmente, quem sabe você tem um filho autista ou um autista na família ou na sua vizinhança, né? Eu convido a você a permanecer nesse canal hoje, a compartilhar esse conteúdo, que ele vai ser muito importante. E você que está chegando no canal, né, se você gostar do nosso conteúdo, se for relevante para você, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, compartilhe com seus amigos, ok? Seja muito bem-vindo. E ative também as notificações para você nos acompanhar. E eu já vou pedir o Daniel para apresentar os nossos convidados de hoje, né, Daniel? É isso aí, Wander, mais um podcast, tamo junto. Hoje nós estamos aqui, vamos falar de algo muito importante, você que é pai, mãe, né, professor e quer entender mais sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Você hoje tem um privilégio de estar aqui com a Fabiana e o Cleiton. Já vou falar da Fabiana aqui, antes dela falar um pouquinho, olha só o que a gente tem no currículo dela. Ela é formada em várias especializações, administração de empresas, marketing, ela é bacharela em psicopedagogia clínica institucional, neuropsicopedagogia clínica e várias outras especializações, assim também como Cleiton de Jesus está conosco aqui, bacharel em teologia, licenciatura em pedagogia, pós-graduado em neuropsicopedagogia clínica institucional. Até fiz um trava-língua aqui, mas eu quero que vocês falem. Então, primeiramente, Fabiana, seja bem-vinda, pode ficar à vontade, se apresentar para o nosso público. Muito obrigada pelo convite também. Eu acredito, sim, que vai ser um tema bem relevante, né, para o pessoal, sim, porque é uma questão que está muito em alta e tem muita curiosidade sobre o assunto, né? Excelente. Então. Seja bem-vindo, Cleiton. Fica à vontade. Bem-vindo. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui também, né, falando sobre esse tópico aí, como a Fabiana acabou de falar, né, bem atual, está dentro da maioria das casas aí no dia de hoje, né, e vamos entender um pouquinho mais sobre o autismo e outros. Perfeito. Porque as pessoas, né, hoje em dia, elas têm muita curiosidade em entender o que é o autismo, o que é o transtorno, como identificar, como acompanhar, como fazer a leitura do comportamento, não é? Essa criança, né, esse jovem ali na escola, como que é a socialização? Então, ou seja, né, são inúmeras perguntas, né, Daniel? Inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas. Eu fico imaginando os pais que descobriram agora, né, que tem um filho ali autista, né? Como que eles ficam perdidos? Nossa, e agora o que nós vamos fazer? Né? Como nós vamos conduzir essa criança, como será o futuro dela. Então vem uma certa insegurança, uma ansiedade, um medo. Exatamente. E existem hoje vias de tratamento, existem várias coisas, né? E nós estamos aqui com dois profissionais, né, Daniel, muito bem gabaritados aí, né? Você leu o currículo, eu fiquei muito surpreso, né, com a capacitação que vocês têm para falar desse tema aqui para nós, né? Nós vamos aprender muito aqui, né, Daniel? Eu e Daniel, nós falamos muito sobre isso, que nós aprendemos muito com quem senta aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que não vai ser diferente. E você que está nos assistindo hoje, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então fica colado aí com a gente, tá? Eu quero já começar fazendo a primeira pergunta para vocês. Não sei quem vai responder, não precisa brigar para responder. O que é o autismo? O que é o transtorno? Graças damas. O autismo, o próprio nome fala, é um transtorno, né? Ele é do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança, lá no ventre materno, ela começa já, né, no desenvolvimento ali cerebral, já começa a ter essa questão desse transtorno do neurodesenvolvimento, né? E esse transtorno, ele pode ser direcionado por causa de genética, que é o mais comum de genética, mas também ambiental. É o que a mãe, no sentido, a mãe usuária de drogas, ou até mesmo drogas lícitas, né? Cigarro, álcool também. Então, isso tudo pode influenciar, mas é aquela questão, pode influenciar, né, no neurodesenvolvimento. Mas o autismo mesmo, ele não tem algo assim, certo, fixo, para identificar o autismo. Inclusive, não tem nenhum exame, né, físico que possa identificar o autismo.
porque ele é mesmo um comportamento da pessoa, é um desenvolvimento cerebral mesmo da pessoa, né? E, assim, é uma questão que é até difícil da pessoa identificar no comecinho, mas já é possível identificar. Antigamente era muito difícil ser identificado o autismo, mas agora já é bem mais fácil de ser identificado, né? Com tanta instrução que a gente tem, tanto conhecimento que a gente está conseguindo adquirir de um tempo para cá. Legal. E é legal a gente perceber o seguinte, que a mãe, quando ela está grávida, né, existem vários cuidados que ela precisa tomar. Sim. E às vezes a pessoa que ela faz o consumo do álcool, do cigarro, né, que você citou que são drogas lícitas, mesmo assim pode prejudicar a vida do bebê. Então isso aí já é um ponto de atenção para as mamães que estão nos ouvindo aí, pretendendo, né, engravidar. E geralmente eu vejo no ambiente, né, familiar, escolar, que a gente custa observar essa situação. Tanto é que a gente fala assim, esse menino tá sem atenção, esse menino não aprende. E aí, geralmente, na escola que o professor tá com ele ali um tempo mais saudável, né, consegue identificar essa situação. Né? O professor que ele tá gabaritado, já entende do assunto também, que nem todos os professores têm esse olhar clínico, né? Então, Cleiton, conta pra gente como que é essa questão aí no ambiente escolar, como que os professores conseguem identificar, quais são as características que chamam mais atenção? Sim. No ambiente escolar tem a questão da observação, né? A criança ela começa a ter o desenvolvimento acadêmico um pouco atrasado, né? Não consegue acompanhar a turma e o professor já tem ali o primeiro impacto com algo não está normal, né? E aí ele começa a observar se a criança está muito desatenta, se a criança, sinais da criança ao comunicar com os colegas, com o próprio professor, de não fixar o olhar, de procurar mais um cantinho, sabe? E isso aí é passado, né, para a pedagoga da escola e geralmente ela aconselha os pais, né, a comparecer à escola e está procurando um profissional que geralmente as escolas já direcionam para nós, ou para o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ou o próprio neurologista pediátrico diretamente para estar fazendo aí essa avaliação e todos os testes, né, que nós fazemos em consultório, clinicamente, para se chegar ao laudo aí, né? Primeiro o relatório e depois o laudo de autismo. Nossa, super interessante, né, Wander? Sim, sim. Hoje em dia, com essa questão de... parece que é até uma moda, né? No último podcast a gente citou essa questão de hoje as pessoas falarem assim, você não está fazendo isso porque você é autista. Falam até de uma maneira pejorativa, né? Talvez com um pouco de ignorância mesmo, né? Do que se trata, na verdade. E quando você fala isso, é interessante para a gente, que é pai, observar na nossa criança. Sim. Porque às vezes a gente está pensando uma coisa, né? Fabiana, se você até puder falar para a gente, né? Quais são os sinais que o papai, antes de chegar na escola, o que o papai e a mamãe pode fazer? E até mesmo, eu não sei como, mas às vezes esse bebê, no momento que é bebê, dá para identificar com 2 anos, 3 anos? Já dá para identificar. Antigamente era mais difícil, né? Mas agora, com esse progresso que a gente está tendo de conhecimento, a gente já está conseguindo identificar mais rápido. O bebê, ele começa a apresentar, ele não olha nos olhos da mãe enquanto está mamando. A mãe está amamentando o bebezinho, já fica com o olhar já virado, ele não fica fixo no olhar da mãe. Às vezes o bebezinho apresenta movimentos estereotipados, são movimentos com as mãos. Gosta muito de brincar com as mãozinhas, ele fica brincando, olhando para as mãozinhas. Então, alguns movimentos a gente já consegue ver. E o autismo também, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode apresentar alguns problemas motores, né? Demora a fixar a cabecinha, demora para sentar, demora para andar e, principalmente, a demora para falar, né? Porque é um grande ponto, um marco para a gente, na demora do falar, né? E a questão também, a criança não gosta de socializar. Ela não, até gosta, mas ela não tem interesse em socialização, né? Então, assim, desde pequenininho você já vê que a criança já não gosta de ficar com os coleguinhas, não procura as criancinhas do tamanho dela, né, para brincar de bola, brincar de alguma coisa. Então, ela gosta de ficar mais isoladinha, só com a mãe, só com o pai, só com o irmãozinho, não gosta de socializar. Então, muita coisa a gente já consegue identificar desde os primeiros anos ali de vida para identificar o autismo. Antigamente era muito assim, não, espera
crescer, que vai conseguir, que vai desenvolver. Mas hoje em dia a gente sabe que o quanto antes de identificar é melhor para a criança, para o tratamento e para o desenvolvimento da criança. Né? E aproveitando essa fala do comportamento, né, a gente percebe sim que essa criança ela tem uma dificuldade de socialização. Ela é como se ela tivesse em um mundo à parte, digamos assim. Sim. E quando o pai, a mãe ali, percebe esse comportamento, o que ela faz? No sentido prático, ela tira a criança, conversa com a criança, começa a interagir, jogos, brincadeiras, o que ela pode fazer? Porque às vezes o pai, né, Cleiton, eu penso que ele consegue identificar esses comportamentos, mas ele fica, e agora? O que eu vou fazer? Não é verdade? Sim. Uma coisa é 2 especialistas que já sabem o que fazer e conhecem a fundo, mas e aquele pai, aquela mãe, que a criança está começando a crescer, já anda, digamos, né? Sim, já anda pela casa, vai ali e tal, isola naquele canto, mas e aí, o que ele faz? Como ele se aproxima? Sim. Qual que é o comportamento desse Eu pai? acho assim, né, que a pessoa ela pode começar a tentar ensinar a criança o comportamento, né? Porque tudo é ensinável. Tanto na terapia também é um ensino que acontece. Então, ensinar como socializar, mas chega um momento que a pessoa vê que realmente não aprendeu. Mesmo ensinando, mesmo tentando chamar os coleguinhas para estar ali socializando, a criança não aprende a socializar. Ela até tem interesse. Não é que o autista não tem interesse em socializar. Ele tem um pouco de interesse, mas o interesse é menor do que uma outra pessoa, né, típica. Mas, quando ele tem interesse, ele não consegue chegar perto do outro. Ele sempre espera alguém chamar para o grupinho. Ele nunca chega no grupinho de uma vez. Não é iniciativa. Não, ele não tem iniciativa. Sempre ele espera alguém. Sempre tem um coleguinha ali que chega e fala assim, vamos lá, vamos brincar com a gente, vem cá. Aí ele consegue ir, porque ele tem vontade. Mas ele não consegue. Não, fica meio travado, né? E eu fico pensando, sabe o que? No ambiente de escola, que os meninos, né, tem uma certa faixa de idade que eles começam a fazer bullying, né? E aí, como que lida com essa questão, né? Como que o professor lida, como que o pai pode lidar com essa situação se tiver bullying, né, com a criança autista? Todos têm, né, geralmente. O magro é magrinho, né, o gordo é o gordinho. Geralmente é assim que funciona. Mas como que a gente poderia trazer para os pais que estão nos ouvindo agora, mães, até os professores, como que a gente pode lidar com isso? O ambiente escolar, nesse assunto, ele é sempre um pouquinho mais problemático, porque ali, ainda mais hoje, com a inclusão, né, se coloca, por exemplo, numa sala com 20, 30 meninos a pé, algumas situações, e 2, 3 alunos atípicos ali no meio, né? E o professor preparado para isso, ele já começa a ensinar para os alunos típicos, né? Que, por exemplo, a sala necessita de ter um silêncio, não pode ter muita agitação, porque vai desregular o coleguinha e ele vai ter uma crise ali, né? E como que se deve tratar com ele, né? Não pode, por exemplo, se ele tem sensibilidade ao toque, que os demais alunos evitem esse toque, abraços com ele, a menos que ele se disponha a abraçar, para evitar que esse aluno desregule. Agora, o bullying em si precisa ser trabalhado mesmo, né? A parte pedagógica da escola trabalha diretamente com isso, e os pais também, né, necessitam estar trabalhando não só na questão do autismo, né, mas num contexto geral, né? Que... Quando a gente fala ambiente escolar, né, educação no todo, né, o professor, aquela união com família e tudo. Exatamente. Mas a questão também é que a escola é a principal porta para, às vezes, a identificação. Porque os pais eles estão acostumados com aquele ambiente, com a criança, com o comportamento da criança, ele acostuma. Mas quando ele chega na escola, a professora, como tem costume de lidar com muitas crianças, aí a professora já vê, esse aqui já tem um comportamento diferente. Aí é o momento da professora já ligar o sinalzinho de alerta, né? Por isso que é tão importante essa humanização mesmo na escola, sabe? Ter um carinho, ter um olhar diferenciado, e já pode chamar a coordenação e conversar com a coordenação, e a coordenação chamar os pais para fazer uma avaliação, se for o caso, para levar no pediatra, né? E para tentar ver se tem algum problema, porque é melhor a gente resolver o problema
né? Se não tiver, ótimo. Mas se tiver um problema, que seja resolvido. Né? Quanto antes. É porque tem uma... Desculpa, pode falar. Um ponto negativo, né, nessa observação, né, do primeiro impacto da professora detectar isso, o aluno com alguma coisa ali diferente e passa para a pedagogia chama o pai. Eu pude presenciar isso no ambiente escolar. É o pai que às vezes não aceita a possibilidade de um positivo para a TEA e, não, o seu menino ele está um pouquinho atrasado e a gente recomenda que você leve para um especialista. Não, esse menino é preguiçoso, eu era assim quando eu era pequeno, mas às vezes o pai também já vem de uma necessidade especial, ou que seja um TDAH, ou TEA de um nível de suporte, né, nível 1 de suporte, por exemplo, e ele não aceita, porque na época dele, não, como a Fabiana falou, hoje nós estamos num novo tempo. Tem testes que apontam para isso, que na época do pai não existia, não tinha como diagnosticar. E os nossos pais, a forma de disciplina era bem mais rígida. O acesso à informação não era igual hoje. Era bem menor. Aí o pai, não, esse menino é preguiçoso, né? Isso aí vai passar. E não aceita o diagnóstico, ou pelo menos o levantamento da possibilidade do diagnóstico. E a criança segue atrasada na escola porque não consegue acompanhar a turma e não consegue um professor de apoio porque o pai não aceita a possibilidade de uma especialidade da família. Sim. Ô, Fabiana, eu não sei se é mito, se é verdade, que o autista ele tem uma capacidade de focar em uma coisa e ele se desenvolver muito mais naquela questão mais pontual do que as outras crianças, que ele tem uma capacidade, um nível de inteligência de conseguir capturar e desenvolver maior. Como é isso? Sim. Existe isso sim, a gente chama de hiperfoco, né? Hiperfoco. Sim. Os autistas, eles têm muito essa questão de hiperfoco. Eles focam em determinado assunto e querem saber tudo daquele assunto. Então, eles se tornam especialistas, sim, nesse determinado assunto. Você vai falando, minha mente já vou identificando muitas crianças. Sim. E então, mas a questão é o seguinte, não é que todo autista é super inteligente, não. Porque nós temos autistas que têm, sim, superdotação, tá? Tem bastante autista dessa forma. Mas não são todos. Quando a gente fala é autista, geralmente as pessoas não, é super inteligente. Essa é a impressão. Essa é a impressão, mas não são todos. Mas hiperfoco a maioria tem sim. Mas tem aquela questão, eles têm o hiperfoco, mas não conseguem comunicar perfeitamente. Então, na hora de transmitir aquele interesse, aquela sabedoria que ele adquiriu, ele não consegue comunicar de forma aceitável, porque ele tem dificuldade na comunicação. Entendi. Você falou algo aí que eu vim pensando nisso. Como a gente tem essa questão do hoje muito globalizado, então a gente vê a questão de famosos, esportistas e tudo. Aí entre esses esportistas e famosos ao mesmo tempo, é citado muito o jogador Messi, né, da Argentina, né, famoso Lionel Messi, super jogador, assim, cracaço, né? Então ele foi citado com o transtorno do espectro autista, mas sendo leve. A gente pode considerar, não sei, né? O que você vai me responder? Se sim, se ele né? Se ele tem o transtorno e se ele tem esse hiperfoco na inteligência dele motora, porque aí ele é um craque de bola, né? Vocês podem trazer isso para mim? A questão do Messi, eu não sei a fundo a história dele, mas eu já ouvi dizer que ele disse que não, e alguns dizem que sim, porque ele tem os interesses restritos, repetitivos. Porque sempre ele usa a jogada dele da mesma forma. E o autista tem muito isso, né? Essa repetição de movimentos, repetição de comportamentos. O autista, ele não gosta de mudar o comportamento. O autista não gosta de mudar as coisas dele de lugar, não gosta que mexam nas coisas dele. Então, são interesses restritos, repetitivos e comportamentos também restritos e repetitivos. Por isso que eles julgam que o Messi é autista, mas eu não tenho, assim... A gente não tem como identificar. Porque, assim, o Cleiton chegou até a pincelar, mas o autista, ele tem 3 níveis de suporte. Tem o nível de suporte 1, antigamente falavam que era grau, né? Mas hoje em dia, com DSM-5, a gente fala nível de suporte.
o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Então, quando é o nível de suporte 2 e 3, é mais fácil de identificar. Todo mundo vê e fala, não, aquele é autista. Todo mundo já consegue identificar. O problema é quando é o nível de suporte 1, porque é difícil de identificar. Que a gente pode falar que é mais leve. Sim. Antigamente era essa terminologia de leve, né? Hoje em dia a gente fala nível de suporte. O que ele precisa de suporte para ele ter uma adaptação ao meio ambiente? Por isso que é nível de suporte. Então, a gente fala assim, nível de suporte 1 é difícil de identificar, porque ele tem alguns traços de autismo, mas, ao mesmo tempo, ele consegue se adaptar ao meio ambiente, consegue se adaptar à família, ao lugar que ele está habituado, porque tem muita questão também do nível de suporte 1 conseguir mascarar os sintomas. Ele aprende como lidar. Muitas vezes, eu atendendo a pessoa, eu já tenho aquela noção de que, né, porque de acordo com os testes vão progredindo, a gente já consegue ver que a pessoa realmente vai enquadrar. Então, eu pergunto assim, para onde você está olhando? Para os meus olhos ou para onde? Aí muitos falam assim, eu estou olhando para o seu cílio. Eu estou olhando para entre as suas sobrancelhas. Que aí chama a atenção de outro lugar. Pessoal, as caras. Você perguntou os olhos. Eu perguntei, porque assim, eles estão olhando para mim, mas eu já sei que ele tem um nível ali de autismo, então eu pergunto para onde você está olhando. Aí eles já falam assim. Interessante. Então, se posso considerar um dos diagnósticos a questão de olhar nos olhos, seria uma das... Não posso bater o martelo, mas... Não pode ser um diagnóstico. Uma característica. É uma característica, é um traço, né? Uhum. O autista, ele tem alguns traços, mas ele tem que se enquadrar em alguns critérios. Ele tem que ter o comportamento restrito, repetitivo, e os padrões rígidos também. Então, ele tem que enquadrar nesses critérios, que é o critério DSM-5, que é para enquadrar, tem que enquadrar naqueles critérios para ser diagnosticado como um autista. Entendi. Mas algumas pessoas têm traços. Por exemplo, um TDAH tem vários traços. E aí a gente consegue ter uma certa dificuldade de analisar um autista de nível 1 de suporte com um TDAH. E a gente até tem uma certa dificuldade, né, Cleiton? Na hora de identificar se é autismo, se é TDAH. Ou se são os dois. Juntos. Porque tem traços parecidos, mas o que a gente consegue diferenciar é a comunicação e a socialização. Legal, isso aí. É possível uma criança ter os dois? É possível ter os dois, e tem mais diagnósticos também enquadrados, combinados. Que são comorbidades, né? Uma ressalva bacana que eu vi uma oportunidade aqui, que a Fabiana, ela explicando, né, os pontos que a gente observa para chegar num relatório, num diagnóstico, numa hipótese de diagnóstico, né? Aí o Daniel já falou assim, nossa, já comecei a lembrar de um monte de criança. Eu já comecei, a mente já começa, nós começamos a nos colocar no lugar, falar, mas peraí, isso aqui de organizar as coisas tudo em ordem, eu também faço isso, será que eu sou autista? Uau. E a internet hoje, inclusive nós estamos mandando essas informações através da internet. E as pessoas, ultimamente, eu tenho reparado muito autodiagnóstico. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Pessoas escutam profissionais falando, leem artigos sobre e começam a se enxergar ali. E eu já vi pessoas falar assim, não, fulano é autista, mas vem cá, mas quem que fez o diagnóstico? Eu li. GPT. Alexa Alexa fez o diagnóstico. Gente, a necessidade de se procurar um profissional para fazer os testes que vão chegar na conclusão da patologia, ou que seja dar a direção ali do que está acontecendo, é extrema, precisa se procurar um profissional. Eu quero comentar uma coisa aqui nesse sentido também, porque se ele vai para a internet e lê, deixa eu buscar informações sobre isso, aí ele vai começar a ler aquilo e falar, nossa, mas me comporto assim, não, sim, eu tenho isso. Aí ele pode firmar isso na cabeça dele e começar a ele se comportar daquela forma. Sim. E às vezes não é algo pontual, uma situação, né, Daniel? Às vezes não é o nível 1, pode ir para o nível 2, boa observação. E aí, às vezes ele está no nível 1, pode ir para o 2, pode evoluir para o 3. Pode sim, por falta de tratamento. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Sim. Porque a criança diagnosticada precocemente,
ela, se precisar de medicação, começa a medicação. Terapia, com certeza vai precisar, já começa a terapia, fonoaudiólogo, psicopedagogo. O que precisar já começa para desenvolver. Você falou uma coisa boa aí, que de profissional. Porque quando a gente vai falando assim, ó, você falou muitos profissionais, minha cabeça já pensou assim, ó, é muito dinheiro, porque eu sou pai. Né? Todo mundo aqui, né, tem familiares e tal, a gente sabe que tudo é custo. Sim. Hoje teria esse acompanhamento aí de maneira gratuita, você consegue falar isso para nós? Tem. É para os nossos, quem está nos ouvindo? Tem sim, né, tem que procurar a prefeitura, né, e começar essa busca. Não é fácil, gente. Quando a gente faz a hipótese público, eu acho que quando a gente faz a hipótese diagnóstica, a gente já fala, gente, olha, vai ser uma luta, vai correr atrás, mas tem que correr atrás. Sim. Até professor de apoio, eles têm dificuldade de conseguir, mas tem que correr atrás. Então, o que eu faço no dia da devolutiva, que é o dia que a gente vai entregar a avaliação, que eu vou explicar tudo para os pais, né? E é um período assim tão difícil para os pais na hora que vai receber, né, o diagnóstico. Então, eu já falo, gente, olha, é uma luta. Você tem que correr atrás, você tem que buscar, porque é um direito. É direito, então você tem que procurar, né? Então, é direito, a pessoa direito. pode ir na prefeitura, vai ter isso garantido para elas. Então isso é importante frisar, né? Porque às vezes a gente pensa, tô sozinho, tô abandonado, eu não tenho recurso, porque talvez a pessoa não vai ter mesmo condição financeira, mas a prefeitura, ela consegue fazer isso, porque o recurso público geral... Quando não consegue, tem que ir no Ministério Público, tem que correr atrás, que é o direito da criança. Olha, isso é importante. Inclusive também, né, o diagnóstico de TEA, ele dá direito para os pais de baixa renda ao LOAS. E eu já até peço, falo com eles, olha, já pede lá o neurologista, né? Porque é o neurologista que dá o laudo final, já pede para o neurologista que você precisa aqui do laudo, que você tem baixa renda, e que ele já coloca lá que precisa do LOAS, né? Porque é um tratamento para a vida toda. Sim. Né? Explica o que é o LOAS. O LOAS é um auxílio que o governo dá, né, para as pessoas de baixa renda, e o autista tem esse direito, tá? Então, as pessoas que têm ali uma renda familiar baixa, e aí o governo libera, o INSS libera esse LOAS para a pessoa, para ela pagar o tratamento da interessante. Então tem como ter um acompanhamento, tem um recurso interessante. Eu não sabia, né, por mais que a gente trouxe aqui na questão da pauta. E aí, aproveitando, e depois passando a bola para o Wander, aquele crachazinho coloridinho e tal. Do quebra-cabeça. Isso. Explica isso pra nós, porque a gente vê e tipo assim, o que a gente faz quando vê isso, né? Então explica pra gente, por favor. O crachazinho, ele é uma identificação que a pessoa, bom, em tese, deveria a pessoa já ter passado pelo processo avaliativo, ter feito os relatórios e aí colocar. Percebe-se que pessoas que, num caso desse, por exemplo, de autodiagnóstico, também colocam o crachazinho ali, mas, gente, é extremamente perceptível, sabe? Quando nós vemos uma pessoa com o colarzinho, que seja também o de girassol, o do quebra-cabeça, né, que é do autista, e a gente cede ali um lugarzinho, uma passagem na fila do supermercado, da casa lotérica, um assento do ônibus, né, que já tem uma pré-identificação ali que a pessoa ela tem essa necessidade especial, sim. Às vezes, como nós falamos aqui do nível 1 de suporte, pode ser uma pessoa que você olha e você fala assim, não tem nada. Mas a pessoa, ela já está identificando que ela tem um nível de suporte, sim, do TEA. E essa prioridade é muito importante, porque a criança com TEA ou até um adulto com TEA, ele se desregula muito fácil, né? E essa desregulação dá um grande baque emocional para a pessoa. Então, por isso que é importante essa prioridade. E usar o crachá é importante sim, porque se acontece de se perder, tem a identificação ali, né? O crachá, o colarzinho, né, colorido, também a pessoa que está perto fala assim, não, o comportamento dele está dessa forma, porque ele tem uma necessidade especial, né? Então, para a identificação dos outros mesmo. Interessante. Agora você me falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Vânia. Já vi vários casos de pessoas que mudam de apartamento para casa, às vezes vai até para um aluguel, tava no apartamento, morava lá, apartamento próprio, né, tá pagando ali apartamento próprio, mas vai para um aluguel de casa, que em tese é mais caro, mas pela questão do espaço, né, que a criança ela precisa de espaço para andar e tudo. E aí a minha pergunta é,
E no transporte coletivo, como que é isso? Para nós, no dia a dia nosso, a gente já passa toda uma dificuldade. E para a criança, como que é a situação para ela? É bem complicado, porque o excesso de barulho vai ser muito comum. Vocês podem, quem não observou ainda, passe a observar. Crianças, às vezes, dentro do ônibus, com o colarzinho e com um fone de ouvido, para ela ter um controle do som ambiente ali, que pode ser um desencadeador da desregulação emocional dela. E, de repente, ela ficar ali sem controle nenhum. Inclusive, aproveitando, você citou aí sobre o aluguel, né? A pessoa sai de um apartamento e muda para um imóvel para a criança ter espaço. Os vizinhos aí que gostam de som alto, a turma que hoje aplica muito dinheiro no paredão de som, tem um pouquinho de empatia, gente, porque às vezes você está curtindo uma festa, está fazendo aquele churrasco ali, comemorando o seu motivo de alegria e causando desconforto no seu vizinho, que tem um grau de especialidade, ele não pode com o barulho, né? E você não está nem sabendo o que está acontecendo e pode estar causando uma crise numa pessoa, que seja uma criancinha ou que seja um adulto, né? Tem um olhar mais sensível, empático, né? Empatia, literalmente se pôr no lugar do outro, né? É interessante sua fala. Eu tenho um casal vizinho de porta, no meu prédio. Eles têm um caso, são gêmeas, 2 meninas gêmeas, e elas foram identificadas no diagnóstico. E eu vejo, quando você fala da questão do ambiente, a questão emocional, e eu vejo que não é todo dia, mas tem alguns dias que elas têm uns picos. Sim. Estão muito agitadas. O que os pais podem fazer? Como chegar e apaziguar? O que se pode fazer? Olha, o autista, como ele tem muita rigidez cognitiva, ele não gosta muito de mudar a forma de pensar, você não pode bater de frente, né? Então, primeira coisa, não bater de frente. Tentar acalmar. Quando é um autista de nível 2 ou nível 3, que está muito agitado, se batendo, abraçar forte, sabe? Para poder conter mesmo a criança, acalmar a criança. Quando ela está desregulada, você pode levá-la para um lugar mais quietinho, mais sossegado, sem muito estímulo de som, muito estímulo de luzes, porque se desregula muito mais. E quanto mais brigar, xingar, mais ela fica desregulada. Então, não adianta você chegar e brigar com uma criança que está apresentando uma crise, você chegar a brigar, xingar, fica quieto, não vai adiantar. Você tem que tentar se mostrar mais calma, tranquila, para acalmar a criança. Nossa, me lembrou, sabe o quê? Que agora tem um jovem nosso lá na igreja, que ele participa da célula, nossa célula lá e tal, e ele gosta, conversa, comunica e tal, né? Tipo assim, tranquilamente. Aí a gente convida para vir pro culto. E ele fala, não dá para ir pro culto e tal, muito barulho, a igreja, muito barulho e tal. Aí, tipo assim, aí depois a gente comentou, né? O pastor lá, com o pastor, e falou assim, pastor, você viu tal, ele interage aqui, mas por que será que ele não vem? Aí a gente foi trazendo essa questão. Possivelmente, ele tem um nível, né, de autismo. Então, assim, é interessante falar a questão do fone, porque para a gente também que está nesses ambientes que, querendo ou não, né, é um lugar de paz. Quando a gente fala igreja, é um lugar de paz. Eu vou lá receber uma palavra, vou ali estar num ambiente que eu vou, talvez, chorar, eu vou me alegrar. Mas com barulho a gente tem que ter essa atenção. Sim. Gostei muito dessa questão, dessa dica do fone, para a gente poder se preparar, né, Manley? E, Cleito, me conta mais aí sobre a questão da diferença. Só para ficar bem claro, aproveitando, principalmente quem está na escola, aproveitando a diferença de TDAH e o autismo. Só para frisar isso para a gente tentar diferenciar. O TDAH, ele a principal característica dele é a dificuldade em foco, né? A pessoa, ou ele é muito desatento, ou ele é muito acelerado, mas toda a dificuldade dele vai estar em foco. Qualquer coisa distrai ele. Você quer ver uma pessoa que tem TDAH sentado próximo de uma janela. Ele está fazendo uma conta aqui bacana na escola, o professor explicando aquela aula e passa um passarinho voando, acabou a aula. Ele vai focar naquele passarinho ali.
É comum aí, até tem uns memes aí da gente ver o rapazinho com TDAH que ele levantou da cama para poder ir escovar os dentes, aí deixou o tênis dentro da geladeira, ele começa uma tarefa, ele deixa ela na metade, já toma outra, e já não lembra qual era a primeira tarefa mais, está muito envolvido com o TDAH, falta de foco. E o TEA já vem dessa questão da desregulação emocional, ela está envolvida essa questão da dificuldade de comunicação, como a Fabiana explanou, né, bem mais específica, né? A dificuldade de comunicação, dificuldade ao toque, a dificuldade da regulação emocional está mais voltada. E pode ter a combinação também da pessoa com o TEA, com todas essas dificuldades, e ainda a dificuldade de foco também, atrelada a todas essas que já vêm descritas aí no manual, no DSM-5, né? Que nos dá a base para poder estar fazendo esse diagnóstico. De forma, assim, bem superficial. Não, bem bacana. Sim. Aproveitando aqui, mais uma pergunta, Wagner. Fico pensando aqui, ó. Fase adulta. Passou para fase adulta. Como que é a relação com o trabalho? Aí eu falo menor aprendiz, estagiário e a pessoa que já está empregada, vai empregar, né? Ali, primeiro emprego. Sim. Como que é essa questão para o autista? O autista, ele pode enquadrar, quando tem um laudo, né? Ele pode se enquadrar no PCD, né? Ele pode ter assim, vamos falar, pode se enquadrar no PCD porque ele tem algumas dificuldades, adaptação, então seria mais interessante no PCD. Mas quando não tem laudo, a pessoa sofre um pouco mais, porque ela vai ter sempre uma dificuldade, ninguém vai entender, ele não vai ter paciência com o colega, ele não vai conseguir ter ali uma socialização com o colega. Agora, quando o autista tem hiperfoco no trabalho, ele é o melhor funcionário, né? Boa, boa fala. Mas a socialização prejudica muito, né? Porque ele gosta de trabalhar sozinho. Você falou de uns caras aí hoje, bem famoso, que eu já vi também, não sei se é verdade, mas fala que o Elon Musk, ele é um cara que tem o espectro. Sim ou não? E já enquadra nas altas habilidades. Né? Altas habilidades, né? Porque você vê que o cara é realmente diferente, né? Parece um robô, né? Não, ele tá em outro nível, né? Altas habilidades, com certeza, ele tem. Agora, outra coisa, aproveitando, que eu vi também na internet, eu tô muito ligado na internet, né? Você já andou bastante. Muito ligado. Tem um cara, eu sigo algumas coisas que, tipo assim, parece que tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Como a gente lida com muitas pessoas, assim, diferentes, várias áreas, eu vi um cara, achei muito interessante, que ele corta cabelo, um barbeiro, e ele corta cabelo só de quem tem autismo. Sim, você já viu? Não recordo o nome aqui, mas eu sei quem está falando. Mas o autista ele tem muita dificuldade de cortar cabelo. Sim. Ele tem muita dificuldade de estar ali no salão, paradinho, quietinho. O toque, né? O toque fica pegando, assim, de dor. O problema do autista é isso, a pessoa não entende. Por que ele não gosta que abraça? Não gosta que pega. É como se fosse uma dor que ele sente. Então, essa pessoa, ele já sabe como lidar com o autista, né? Ele corta ali com muito cuidado. E aí eu já vi também. Interage bastante, né? Pra poder... Sem tocar. Sem encostando demais. Quando é criança, tá com os brinquedos ali. Isso, tira o foco. Vai ganhando a confiança aos pouquinhos, encosta a máquina ali no pescoço. Brinca. E devagarzinho vai ganhando a confiança, vai abrindo um espaço que antes não tinha. E para mim, assim, é uma escola, porque é o barbeiro, né? Mas em todas as outras áreas, se a gente for analisar, a gente pode ser um pouquinho igual a esse barbeiro para poder dar essa atenção especial para essa criança, né? Porque, e ele se destaca com isso. Isso é inclusão. A inclusão é isso. A inclusão é isso. A inclusão é literalmente nós entendermos a dificuldade do outro. Como a Fabiana comentou aqui, o autista, ele tem, vocês também chamaram essa questão, o autista ele tem o lado do hiperfoco, tem uma área que ele se destaca mais e tem os lados de dificuldade. Quando eu trabalho com a inclusão, eu exploro aquele lado que a pessoa ela se destaca e vamos trabalhar os seus pontos de dificuldade. E ele é incluído ali na sociedade em todos os aspectos. A gente consegue fazer isso. O problema é quando a gente começa a ver só a dificuldade. A gente começa, no ambiente escolar, por exemplo, o aluno que ele tem dificuldade para aprender matemática, mas ele não aprende matemática do jeito dos demais alunos, mas ele tem um jeito. Eu tive, no meu período de estágio da pedagogia, eu tinha um aluno especial que eu acompanhei ele por um bom período,
E a forma dele aprender matemática era com massinha. Ele sempre gostou de mexer com massinha de modelar. Interessante. Desde quando eu cheguei, ele sempre mexia com massinha de modelar. E uma professora que ela passava na sala lá, eventual, e ela trabalhava na APAE. Ela me ensinou isso. Olha, vê o que você consegue fazer com ele, com a massinha, que o foco dele está na massinha. E aí eu comecei a trabalhar números, escrever o nome dele com a massinha, e ele era não verbal, daí a pouco ele estava até verbalizando, ele escrevia as coisas com a massinha e me falava aquilo que ele escreveu. Nossa, era uma felicidade. Era muito bom essa interação. Desenvolvimento, né? E cada pessoa, eu lembro, eu também tenho a formação em pedagogia, eu lembro que era falado muito essa questão, né, da individualidade da criança, não? Por mais que esteja ali todo mundo na escola, todo mundo uniformizado, mas a gente tem que olhar com a individualidade de cada criança, né? Sim. Cada ser é único. Tinha uma professora que falava muito isso, batia na tecla disso, e de fato né? Cada pessoa ela é de um jeito. Não adianta eu querer tratar a criança, né, igual a outra que está do lado, o irmão, talvez, né, até o irmão gêmeo aí que você citou. Sim, gêmeas. Não tem como você fazer, lidar com essas pessoas. Gêmeas são diferentes, né? A pessoa é diferente do autismo também, por isso que chama espectro autista, porque é um espectro. Cada um tem um comportamento. E aí que está a dificuldade de avaliar, porque um autista não é igual ao outro autista. Cada um vai ter um traço diferente, uma característica diferente, e aí a dificuldade é essa, nesse espectro, né? Cada autista tem uma forma de comportar. E eu quero aproveitar, você falando dessa questão, falamos aqui das meninas, né, enfim, e de tantas outras crianças. Você é mãe por experiência. Sou. Não é? Você é mãe por experiência. Então, pessoal, tá vendo? É uma mãe que vive no dia a dia, sabe o que é, experimenta diariamente. Então, tem tudo que está sendo falado aqui, que ela falou, você pode ter certeza que ela viveu e vive. Experiência própria. Né? Então, eu gostaria até que você, né, falasse para as mães, para os pais, talvez aqui, falasse para a gente também como que é a sua experiência, né? Então, a minha formação, tanto que no meu currículo, coloquei lá, né, administração. Pois é. Então, minha vida foi administração, vivi administrando empresa. E depois eu tive muita dificuldade para poder conseguir o diagnóstico do meu filho. Meu filho hoje está com 24 anos, mas desde novinho eu já vi algo diferente nele. Mas isso, gente, há 24 anos atrás. Imagina o diagnóstico. Hoje é difícil. Imagina 24 anos atrás. Então, assim, eu corri muito atrás. Eu fui em vários neurologistas, em vários especialistas, em vários psicólogos e não consegui o diagnóstico. Então, chegou um ponto que eu falei assim, eu vou começar a estudar. E aí eu falei assim, eu vou procurar alguma coisa que eu vou me enquadrar. E aí eu achei a psicopedagogia. Eu acredito que foi a primeira turma de bacharel em psicopedagogia, porque antigamente era só a pedagogia e depois você vinha com a pós-graduação em psicopedagogia, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa e comecei o bacharel em psicopedagogia. Bacharel em psicopedagogia são 4 anos. E aí eu comecei a estudar para entender o meu filho. Falei assim, eu tenho que entender o que esse menino está apresentando, porque, gente, eu vou em todo contato. Eu falo assim, gente, será que ele não é autista? Não, ele não é autista. E aí, minha luta foi muito grande, procurando um diagnóstico. Ninguém acreditava em mim. Mas, depois eu consegui, né? Finalmente, ele com seus 18, 19 anos, ele conseguiu o diagnóstico. Mas foi uma luta. E aí, toda a especialização aí, meu currículo é bem extenso, como você falou, mas toda a especialização, tudo voltado para entender o meu filho. Então, assim, eu tenho a capacidade, tanto técnica como pessoal, né? Sim. Eu consigo... Tanto a teoria quanto a prática, né? Literalmente, ela pode atender, mas ela tem o próprio filho aí. E chega um ponto que a gente está atendendo, a gente já bate o olho assim. A gente continua com os testes porque precisa. A gente tem que provar para o médico que é aquilo mesmo. Mas você já fez a leitura toda.
Parabéns, viu? Porque na maioria das vezes, quando a gente está diante de um desafio, na maioria das vezes a gente trava, não sabe para onde vai, né? Você fez algo a mais diferenciado, que a partir disso te impulsionou para ir além, né? Então, assim, uma dica para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo diante do desafio, não pare, principalmente pela criança, né? Se a criança, o filho, a filha, veio com algum desafio para você enfrentar, um exemplo lindo é de pegar isso firme, além de entender, buscar mais, e hoje, olha que maravilha, né, Cleiton? No ambiente eclesiástico, a gente vai falar o quê? Que é aquela dor, né, tá fazendo você hoje curar outras mães, curar outras famílias, abençoar outras vidas. Porque as mães ficam perdidas. O que eu faço? Como é que eu vou fazer? Aí eu já começo a traçar um caminho, uma rota para elas. Ó, primeira coisa, não adianta você correr atrás de tudo quanto é médico, não adianta. Avaliação. Primeira avaliação, avalie a sua criança. Depois você... Geralmente ela fala, eu vou levar no neuro, que o neuro vai resolver. Não vai, você vai perder uma consulta. Você vai levar no neuro, ele vai pedir uma avaliação. Então já vamos encurtar esse caminho. Avaliação, fez a avaliação, vai no neuro. Sim, já sabe os caminhos, já tem um caminho certo. E aí eu sempre traço uma rota para as mães, sabe? O que eu faço, o que eu procuro, como mesmo que eu vou. Não sabe nem onde ir, não sabe o que fazer. Fica totalmente perdido. Chega em casa, fica olhando para a criança, e agora? O que eu faço? Marido, o que eu faço? Esposa, e agora? Todo mundo perdido. Todo mundo perdido, a criança tá ali. Não, minha casa era Meu minha, Deus, eu tava perdida. O que eu faço? Onde eu vou? Vou no psicólogo, vou no neurologista? Então, eu já sei aquele percurso, então já encurto o caminho das mães, né? Ela, no ambiente lá da sala de aula da Esten, que a Fabiana também era aluna também, foi aluna do curso de teologia da Esten, né? Tá lá, né? Eu lá fazendo estágio de pedagogia e conversando minhas experiências lá com ela, e ela me contando as experiências dela, e acaba que eu aprendi muito nesse período com ela também. E quando chegou a época de formatura, eu tava lá, né, tava lá no púlpito lá, chamando os alunos, né, para a cerimônia de formatura, todo mundo entrando de beca, e quando ela entrou junto com o filho dela, também formou teologia conosco lá na Esten. Legal. E eu fiquei olhando e essa história passou assim, um filme na minha cabeça. Eu falei, olha que bacana, a mãe guerreira correu atrás, em momento nenhum deixou o filho desanimar, ele na sala de aula, um dos alunos mais questionadores e ainda mais de teologia. Tem que fazer sentido, né? Extremamente participativo, formando. Eu falei, nossa, que filme é esse que tá passando aqui na minha cabeça? Foi uma vitória. Inclusive, o que é salvação? Eu fico imaginando como que é salvação aí, como que essa salvação aconteceu, como que ele morreu, ele ressuscitou, aí voltar. Rapaz. Inclusive, assim, eu tava num projeto, né? Num projeto social, então eu atendo numa ONG. E aí o Cleiton, eu vou fazer também, vou fazer a pós de psicopedagogia. Então já faz da neuropsicopedagogia, você vai avaliar. Aí ele começou também, Fabiana, estou formando, posso fazer estágio? Vamos para a ONG. Levei para a ONG e agora estamos nós dois na ONG. Até hoje. Fazendo esse trabalho também, a gente consegue atender bastante crianças já. Já demos a hipótese diagnóstica de muitas crianças, muitas mães. Já conseguimos direcionar muitas mães de vulnerabilidade social, né? Legal. Qual a ONG que vocês estão atuando hoje? A Saber Viver. Saber Viver? Isso, atendemos na ONG Saber Viver e atendemos também acabou que na parceria aí, Deus abriu portas aí, a Fabiana muito criativa, que vamos abrir uma clínica multidisciplinar, e aí começamos aí ativamente, né? E estamos lá crescendo devagarzinho e tentando montar uma equipe multidisciplinar, tudo num ambiente que a gente sabe o sofrimento que o pai de autista tem. Às vezes ele precisa passar por um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, aí ele vai no bairro, vai lá em Neves, tem que fazer uma fonoaudióloga, vai lá para o Céu Azul, tem que fazer uma terapia ocupacional, vai lá para Betim. E a gente está aí na correria tentando concentrar no mesmo ambiente, todos os profissionais. Estamos bem no começo, bem engatinhando, mas em nome de Jesus. Onde que fica a ONG? Qual bairro? No Sevilha B.
Sevilha bem? E a clínica? A clínica fica no bairro São Geraldo, lá pertinho da prefeitura de Ribeirão das Neves. Sim. Isso. Legal, Vetor Norte aqui, né, pessoal que tá vendo, em Brasil inteiro, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso. Então, assim, parabéns por isso tudo, né? Acho que é algo louvável, né? A gente pegar algo desafiador e agora você tá aí cuidando, vocês estão, né, cuidando aí de outras famílias, servindo com amor, com encargo. E olha que legal o ambiente, então, da escola, né? De uma escola ali, aproximou vocês com uma visão assim, e glória a Deus por isso, que vocês possam avançar. Porque esse encontro aconteceu. Sim. Né? Porque hoje famílias, né, e crianças estão sendo cuidadas por vocês, né? Sim. E nós vamos pedir para que depois vocês deixem, né, os endereços aí das redes sociais, né, desses ambientes que vocês estão atendendo, porque os pais que estão nos assistindo aí podem acessar, né, e fazer contato com vocês, conhecer o trabalho de vocês mais de perto, serem orientados, assistidos aí por vocês, né, e muito bem assistidos. Eles já estão vendo aí, né, como vocês, né, são profissionais muito bem qualificados, vão dar todo o suporte para eles, né. E eu quero até aproveitar, Cleiton, eu quero te perguntar uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar. Nós falamos aqui muito dos pais, né? Sim. Mas com relação ao professor, aquele que estudou pedagogia, ele precisa hoje, porque a criança hoje, nessa condição, ela precisa de mais profissionais. A gente está percebendo que está acontecendo, estão surgindo mais diagnósticos e diagnósticos. Sim. E aí a escola, talvez, ela não está preparada com um número de profissionais qualificados para esse atendimento, né? Sim. E aí, o que você diria para os professores hoje que estão em processo, talvez, de formação, ou que já se formaram em pedagogia, mas que vão se deparar com uma criança nessa condição, com esses traços? O que você diria para esse professor? Faz um curso, procura essa orientação, essa instrução. Sim. Existe hoje a Secretaria de Ensino, né, diferente do município, ela aplica muito em cursos que trabalham essa área, né, essa área do autismo, do TEA, outras áreas de capacitação para o professor. Mas, infelizmente, não são todos que conseguem estar participando por N motivos. Mas o meio acadêmico, a gente começa a estudar, a gente não para nunca, né? A gente tem que estar sempre renovando, porque está sempre tendo atualizações. Então, eu fiz a pedagogia, me vi dentro da inclusão no período meu E foi muito bacana porque eu tive esse contato com a Fabiana, eu tive o contato na escola com a vice-diretora que é do meio de inclusão, a minha regente psicopedagoga também na época, e esse pessoal foi me contagiando, eu falei, não, eu preciso me capacitar. E fiz a neuropsicopedagogia e estou fazendo mais pós-graduações e eu posso incentivar os professores a estarem também se capacitando sempre, né? E não deixarem essa área da inclusão para segundo plano, porque é muito necessário, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós estamos tendo muitos alunos com essa necessidade dessa atenção. E todas as escolas deveriam ter um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo ali no ambiente escolar, mas infelizmente sabemos que não são todas as escolas que têm. Recentemente, a Fabiana, nós até começamos um projeto de palestrar em escolas, né? Ia perguntar você agora, ia te perguntar isso agora aqui, que eu estava curioso. Nós começamos esse processo aí de fazer palestra. A primeira escola que abriu as portas aí para nossas palestras foi o Francisco Cândido, lá, uma escola lá no bairro Rosa Neves. Abriu as portas, nós estivemos lá, percebemos na prática que não são todos os professores que têm as informações com relação ao ensino especial, né? E tiramos bastante dúvidas lá, foi um momento muito proveitoso, foi muito bom esse momento que nós tivemos lá, e mantemos aí esse projeto de escolas que nos procurarem aí, a gente está palestrando, levando sensacional conhecimento. Toda hora eu tô pisando no seu pé, desculpa. Tô tentando segurar aqui, mas uma coisa eu quero falar pro público, né, para convidar vocês então aí a palestrar, porque para multiplicar essas informações, eu já quero levar, né, dentro da agenda de vocês aí, vocês lá para minha igreja, para vocês palestrarem lá, porque principalmente, né, para o Ministério Kids, para todas as mamães, todas as ministras lá,
receber essa informação, um mínimo aí, né, de capacitação que vocês vão levar, que tudo que vocês estão trazendo aqui é muito rico, principalmente nessa hora agora falando que vocês palestram aí. Sim, você fez um comentário aí também, que a gente está focado muito aqui na escola, no ambiente escolar, mas o espaço Kids também, ele necessita, né, dessa atenção, porque nem toda professora de espaço infantil das igrejas tem essa preparação para estar lidando quando chega um aluno especial lá, até porque chega sem aviso, né? Vai uma família visitar lá o ministério e chega lá a tia para poder pegar as crianças no momento do culto e levar para o espaço Kids. E essa família que chegou para visitar leva uma criança especial. E como fala que é, às vezes, né? Como que o professor vai lidar com isso? Então, gente, a gente tem que se preparar antes que a necessidade aconteça. Nós precisamos estar preparados. Não só o espaço Kids, né? A própria igreja mesmo, acolher aquela família. Porque eu mesmo já tive dificuldades com meu filho, quando a gente ia visitar igrejas e ele começava a andar, né? E começava a bagunçar um pouquinho, era um pouquinho muito, né? Imagino. E aí já fui chamada a atenção, já saí chorando. Nossa. Porque, assim, a gente não tem controle. É falta de conhecimento. As pessoas não conhecem. Não, é o que nós falamos agora. Não conseguem identificar, elas não conseguem visualizar. Olha, essa criança, né? Ela precisa de um cuidado. Então, ela precisa de um certo cuidado. Então, encara aquilo como algo natural. Não está atrapalhando minha adoração, está atrapalhando o meu momento. Né? Fica na religiosidade. Não pode acontecer. Você que é de igreja aí, saia da religiosidade. Vamos ter uma atenção a mais. É que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Gente, então a gente está chegando no final. Então quero pedir vocês, né, que deixa, né, primeiro a Fabiana, deixar uma mensagem final de tudo que nós falamos, por gentileza, depois nosso irmão Cleiton, também a mesma coisa. Fabiana. Sim, a minha mensagem é o seguinte, a mãe atípica, né, ela tem que ter garra mesmo, porque eu sei que não é uma luta, não é fácil, é uma luta difícil, mas tem que ter garra, com fé em Deus, com terapia, com trabalho, dedicação, a gente chega lá. Eu me incluo nessa também, a gente chega lá, porque eu tenho certeza que quanto mais divulgação a gente fizer sobre o TEA, sobre o TDAH, né, sobre esses transtornos, mais as pessoas vão estar conscientizadas dessa situação que a gente enfrenta, né, porque isso está em todo lugar. A gente só não tem, muita gente não tem laudo, mas isso está em todo lugar. Então, a gente tem que ter essa consciência e buscar mesmo tratamento, buscar terapia, buscar o que for em busca do bem-estar dos nossos filhos, né? Ou dos filhos dos sobrinhos, dos membros da igreja. Muito obrigado, viu, Fabiano? Fala, Cleiton, sua mensagem para a gente poder encerrar. A minha mensagem é que se você ouviu aí assistiu o nosso podcast e adquiriu mais conteúdo aí, você pensou assim, eu acho que eu sou autista ou eu acho que eu tenho TDAH, não ache. Procure um profissional mais próximo de você, um profissional competente e deixe de achar, né? Tenha sua hipótese de diagnóstico aí, os direcionamentos que os profissionais capacitados para isso vão te passar e passe a ter certeza se você realmente, né, e se enquadra no espectro, se enquadra na especialidade que você acha e procure ter o acompanhamento, né, necessário, né? Não tome medicamentos por conta própria, indicação de vizinho e por aí vai. Bacana. Antes de encerrarmos, eu quero pedir para vocês falar onde o público, né, esses pais, as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais para conhecer o ambiente de vocês, marcar ali uma consulta de diagnóstico, né, que eu tenho certeza que alguma família aí se identificou com o que nós falamos aqui e certamente vai querer procurar vocês, né? Procurar você, Fabiana, Cleiton, né? Onde vocês atendem. Deixe as redes sociais, o número de telefone de vocês, para que vocês sejam procurados aí, para dar uma assistência para o nosso povo, né? Pode procurar no nosso Instagram, né? É clínica_ativamente, né? E lá na rede social, no Instagram, consegue contato, chama lá no direct que a gente está pronto para atender. Sim. Muito bom. E também pode estar procurando pelo Instagram, né? Eu tenho cleitopsico01, @gmail.com
e é a minha rede social profissional aí, e fazendo contato pelo contato do Ativamente também, lá está conseguindo marcar consulta também comigo lá, com a Fabiana, e ser atendido com todo carinho. Com certeza. Show de Meu, Fabiana Amos, _NeuroPP, meu Instagram. Ok, muito obrigado mais uma vez. É que Deus continue abençoando vocês aí nessa atividade, uma atividade honrosa, né? Parabéns aí. Obrigado. Que Deus, né, abra portas e que vocês sejam aí voz, né, num lugar que hoje é só silêncio. Foi poético agora, né? Gostou. Queremos também agradecer os nossos patrocinadores. Queria que você falasse de quem te apoiou para estar aqui hoje. Pode ficar à vontade, agradecer. A Decisão Tecnologia trabalha com desenvolvimento de sistemas, sistema para gerenciamento empresarial, para emissão de nota fiscal, cupom fiscal, 31, WhatsApp, 31 30 32 49 80. Também temos Ativamente, né, a clínica multidisciplinar Ativamente também. O telefone, eu não... O telefone nós vamos colocar lá no textinho lá, pode deixar. Então, tá bom, por favor. E também a Kelly Marques, que fez a minha produção, minha make, meu cabelo. A Kelly também, você vai colocar lá para nós, né? Vamos colocar lá. Kelly, que fez minha produção, muito obrigada, amiga. Trabalha muito bem, muito profissional e também muito carismática. Bacana demais. Queremos agradecer também à União Imóveis. Wander, fala da União Imóveis, nosso patrocinador oficial. Não, União Imóveis, pessoal. Você que está procurando seu imóvel, ficou apertado, a família cresceu, você que está buscando um apartamento, uma casa, que está querendo mudar de bairro, você tem que conhecer as oportunidades que a União Imóveis tem para você. Olha só, pessoal, a União Imóveis, ela tem diferenciais. Além de um atendimento personalizado com muita excelência, você encontra condição de pagamento. São imóveis também vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida. Você vai encontrar muitas facilidades lá. Eu tenho certeza que se você procurar a União Imóveis, esse ano de 2026 vai ser o seu ano de virada de chave. Então você tem que procurar a União Imóveis. Isso aí. Eu costumo falar o seguinte, melhor do que sonhar é realizar. Então você quer sua casa própria, que esse ano você possa realizar aí o sonho da sua casa própria. Ok? Isso aí. Gente, muito obrigado. Siga as nossas redes sociais. Clica aqui, compartilha, segue o nosso Instagram, segue o nosso YouTube, porque sempre tem conteúdo bacana, diferenciado para você, um conteúdo aí rico, igual esse que nós tivemos aqui hoje com a Fabiana e com o Cleiton. Wander, Fabiana, Cleiton, um abraço para vocês. Até a próxima. Obrigado por terem vindo, por ter aceito o convite. Nós estamos muito honrados com vocês aqui. Eu tenho certeza que você, né, nossos amigos, nossa audiência, eu tenho certeza que você gostou. Mas eu quero que você demonstre que você gostou. Deixa aí seu comentário, curta para que a plataforma entregue esse conteúdo para outras pessoas também. E até a nossa próxima entrevista. Um grande abraço para vocês. Paz, até mais.